Agora, selecionei algumas questões para ver o que o concurso público pode complicar a nossa vida. Primeiro, uma 2009 de contador. A licitação, na forma da Lei Federal 866, constitui procedimento utilizado para a realização de despesas com... Repare que licitação não contrato pessoal. Pessoal é o contrato por intermédio de concurso público, não é o concurso da Lei 866. O concurso da Lei 866 é para outros fins. Não é o caso de precatórios. Nós utilizamos licitação para compras, prestação de serviço e obras públicas. Só cuidado com a atenção aqui, ó. Pessoal, contratação de pessoal não é utilizada para processo licitatório, sim regra constitucional do concurso público, o concurso público especificamente. Por exemplo, eu quero um faxineiro, eu não contrato o pessoal, o que eu contrato? A empresa, isso. Eu não contrato o faxineiro, eu contrato a empresa. Seguindo, eu botei aqui o artigo, obras, serviços, inclusive de publicidades, artigo 2º, compras, alienações, concessões, permissões, locações da administração pública, quando contratada com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação. Só para processo jesuítico, vamos ficar por osmose, vão inserindo isso na cabeça dos senhores. Questãozinha de outro concurso, mas conforme eu vou provar para vocês durante o curso, as questões não são inventadas, são copiadas ou adaptadas. Nessa prova eu já selecionei, já fui botando aqui, ó, todas as questões que eu fui encontrando. Inclusive, em LRF, das 4 questões, 2 nós batemos aqui em sala de aula. Uma caiu igualzinha, né? E uma, eu até tenho que discutir, que eles... a que anulou, era uma questão antiga que não foi anulada. Mas realmente tinha até razão de dar uma anulada nela. Ó, a licitação, conforme previsão de 866, destina-se à observância do princípio constitucional da isonomia, é a finalidade. Em relação à administração pública, a selecionar a proposta que lhe é mais vantajosa. Mais vantajosa. Aí foi o conceito que eu tirei do Piscitelli, até no nosso edital, mas Piscitelli diz lá, a proposta que oferecer melhores condições? Não, é mais vantajosa. E assim está no artigo 3º. Assim está no artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, seleção da proposta mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Essas aqui são as finalidades. As finalidades. E será processada e julgada com estrita conformidade com os princípios licitatórios: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação do instrumento convocatório, julgamento objetivo e de outros que lhe são correlatos, inclusive sigilo da proposta. Por isso que o sigilo da proposta entra aqui. Uma de contador da Marinha, 2015. A licitação é composta por uma série de atos preparatórios para o ato final, visado pela administração. Sendo assim, ela pode ser considerada um procedimento administrativo. Então, reparem, isso aqui já está tudo na apostila. Quando vocês receberem isso aqui, a gente chamar a atenção só dos tópicos. Ou seja, a apostila na mão, a querência do professor Joelson, venham com tudo feito. É assim que passa. É assim que vocês conseguem galgar o sucesso. Dá o jeito
Encontrem tempo. Não só, e nós levantamos, a média nossa realmente de contador foi muito baixa em Gerais, não sei o que houve. O pessoal está acertando 20, tudo menos de 20. Tem que acertar mais de 20. 20 e pouco. Tem que pegar o Gagá, tem que pegar as provas anteriores, refazer aquelas provas anteriores de história, geografia, português e... São 30 questões dessas 4, né? Atenção para isso, turma. Beleza? Então, estou demonstrando aqui o que o concurso público pode explorar desse assunto. Todos que participarem da licitação promovida pelos órgãos têm direito público objetivo à fiel observância ao procedimento desta lei, podendo o cidadão acompanhar o seu destino. Mas a questão especificamente está aqui no parágrafo único. O processo licitatório previsto nesta lei caracteriza como ato administrativo formal. Estou tentando botar sempre, novamente, agora o slide para alertá-los sobre os artigos. Uma de contador do FCC. É muito usada também essa banca no nosso concurso. Copiar a questão dessa banca FCC. De acordo com a licitação, a licitação destina-se a itens 1, 2 e 3, está lá no nosso artigo 2º. 1, 2 e 3. Garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, selecionar a proposta mais vantajosa e promover o desenvolvimento nacional sustentável. Os demais, regulamentar o processo de aquisição de bens e serviços comuns para produtos de comprovada qualidade. Bom, primeiramente, regulamentar o processo de aquisição de bens e serviços comuns, nós vamos ver que é um tipo de licitação, é denominada PROGão, mas não tem essa parada aqui não, ó. Produtos de comprovada qualidade, vai depender o quê? Da técnica, do tipo de julgamento que vocês vão escolher. Se quer produto com qualidade, tem que ser melhor técnica. Se for menor preço, está arriscado a tomar uma banda aqui. Estipular o preço máximo a ser pago pelo ente público para aquisição de bens e serviços. Essa não é a finalidade de licitação. Estipular o preço máximo para ser pago pelo ente público. Não, ele tem que saber a proposta mais vantajosa. Claro que ele tem um preço de referência. Na licitação tem um preço de referência, mas esse preço vocês podem adquirir até maior que ele. Mesmo tendo preço de referência, vocês podem adquirir o preço maior que o preço de referência. Vai necessitar de uma justificativa no processo licitatório, mas pode ocorrer isso também. Resposta, letra A. Licitação destina-se à observância do princípio, aí botei aqui novamente só para deixar na mente de vocês. Ó. Proposta mais vantajosa, isonomia, princípio da isonomia, promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Fica na mente. E o princípio aplicável ao procedimento licitatório que exige a compatibilidade entre os atos administrativos durante o procedimento com o conteúdo do edital. Que princípio é esse? Nós nem comentamos princípio, mas vocês aqui já conseguem matar esse aspecto. Qual é o princípio licitatório que diz o seguinte, ó, os atos da licitação têm que ser de acordo com o edital? Vinculação do instrumento convocatório. Esse é o princípio que determina esse. É o mais diferente, por isso que eu trouxe uma questãozinha dele. Vinculação do instrumento convocatório é atos praticados na licitação tem que estar no edital. O edital é a lei da execução do procedimento licitatório. Ela que vai determinar as características de como vai ser conduzida aquela licitação. Essa aqui já até apareceu. Uma da FSEX de administração. O ato do governo de promover licitação para contrair serviço, realizar compra, alienação ou locação, tem como objetivo assegurar a igualdade de todos perante a lei, além de promover a proposta mais vantajosa para a administração e escolher o desenvolvimento nacional sustentável e será processado e julgado em estrita conformidade com princípios básicos. Essa aqui já até apareceu direto ali, letra B, resposta dessa FSEX. E aqui uma D, tentando explorar uma questãozinha de cada assunto abordado.
de desempate. Desempate, ó. A Prefeitura do município de Brasilândia do Norte efetuou um processo de licitação com vista à aquisição de computadores para a escola municipal, com um valor máximo de 500 mil. Ao final do certame, verificou-se que as empresas cumpriram todas as exigências do edital de licitação, bem como apresentaram os documentos exigidos pelo processo. O valor das propostas e informações adicionais constam a seguir. Reparem que tivemos três empresas empatando, aí nós temos que buscar, quando vocês fizerem a questão, que vão refazer, as características que a lei determina para o desempate. É assim que cai a questão desse negócio de desempate. Cai teórica, falando, ou bota um caso. Os equipamentos foram produzidos por uma empresa chinesa em fábrica localizada no país. A empresa é estrangeira, mas o produto é produzido no país, ó. Primeiro lugar. Já coloquei aqui, ó. Mas é só chamar atenção, né? Interessante é isso, ó. A empresa é chinesa, mas o que caracteriza o primeiro lugar? Produzir no país. É isso que caracteriza. Primeiro critério, né, de desempate. Equipamentos foram produzidos por empresas brasileiras com utilização de tecnologia japonesa, através de sua filial localizada na China. É o segundo lugar. Empresa brasileira, mas pode ser fabricada em qualquer lugar do mundo. Mas a empresa brasileira, ela ficaria com o segundo critério de desempate. E por fim, equipamentos foram produzidos por empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento. É o terceiro critério. Visto aqui, como eles podem abordar questãozinha desse tipo, eles podem colocar, copiou, colou o artigo, dentre as opções abaixo, coloque aquela que se refere ao primeiro critério de desempate. Você já sabe que é produzida no país. Ou colocar um casinho, colocar um caso, conforme temos aqui. De acordo com a empresa vencedora é a Alfa. Delta e Ômega apresentaram propostas maiores. Então não entra na briga do critério de desempate. Então isso tudo está na apostila, tá, turma? Infelizmente vocês não estão... Mas semana que vem, todos já firme, com o exercício já pronto. Uma da Marinha de administrador, buscando as partes dos conceitos. Uma questãozinha de cada para vocês ficarem ligados. Qual é o regime de execução indireta? Nós temos dois regimes de execução. Direta, que é o próprio órgão ou entidade que dá a mão de obra e o material. E o indireto, que tem as características, que são 5 características. O regime de execução indireta é que se contrata a execução da obra ou serviço por preço certo de unidade determinada, denomina-se empreitada por preço unitário. É a decoreba. Tem jeito? Não tem jeito. Tem que decorar como é que é empreitada por preço unitário, como é que é empreitada por preço global, como é que é empreitada por preço integral, por tarefa. Tem que decorar cada uma daquelas para vocês acertarem uma questãozinha dessa. Execução indireta, preço global, preço unitário. Botei aqui para reforçar. Tudo está na lei. Tudo está na lei. Copiou, colou. Copiou, colou. Então tem que ler e fazer exercício. Ler e fazer exercício. Vamos às modalidades. Modalidades de licitação previstas na Lei 866. Estão aqui. Já vi, até tem uma na apostila, questão que querem complicar nesse sentido. As previstas que estão na Lei 866, concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Prevista na Lei 10.520, pregão. Essa lei não está no nosso edital, até o ano passado. No curso de administração, também não estava. Aí foi ser inserido, não caía. Aí eles inseriram em 2013. Aí começaram a cobrar pregão no concurso da escola para a SFSEC da
administração. No nosso ainda não está, mas nós até vamos abordar características do pregão. Mas, ou seja, eu tenho que minimizar o estudo de vocês. E o pregão, para aprofundar mesmo, espera o edital. Que se entrar no edital, vai cair uma questão de pregão, tenho certeza. Tenho certeza que vai cair. Mas não vem sendo colocado no edital, a Lei 10.520. E o concurso público, no entanto, vocês têm que ter essa informação, que se caiu uma questão. Diga as modalidades previstas na Lei 866. Tem que dominar isso. Tem que dominar essa esfera. Não incluída no edital de 2016. O artigo 22 é curioso, parágrafo 8º da Lei 866, que é de 93, ele estabelecia o seguinte, ó, é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou sua combinação. O pregão é de 2002. Além do pregão, ainda temos mais uma, que se chama a consulta, que é utilizada para as autarquias, as agências reguladoras. Anatel, Anvisa, pode usar uma outra modalidade que é consulta. Mas a Lei 866, a princípio, quando foi criada em 93, ela previa, ó, é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a sua combinação. Mas já surgiu o pregão, ainda tem a modalidade também consulta, que não está no nosso edital. Só quem fizer prova para as autarquias tem que estudar essa lei. Lei 9.472, 97, criou também outra modalidade de licitação, denominada de consulta. A vedação de criação, na verdade, aplica-se essa nova modalidade para Estado, Distrito Federal e municípios. A alegação foi essa, para criar aquelas outras modalidades. De pregão, a União, não, como a União estabelece normas gerais, então ela pode criar. Vamos à concorrência. Aqui eu vou selecionar as palavras-chave que vocês depois devem grifar na apostila, que consegue matar a questão, vinculando a característica da modalidade a essas palavrinhas-chave aqui, ó. Primeiramente, concorrência, quaisquer interessados. A modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, vejam que a concorrência é uma modalidade que exige obras de grande vulto, se bem que nós vamos ver aqui que a concorrência é denominada de modalidade universal. Eu posso comprar um mouse de 15 mil reais, né? E posso comprar um mouse de 1.500.000 utilizando concorrência, porque nós temos critérios de faixa de valores da aquisição para definir qual licitação vai utilizar. Então, primeiramente, fica aqui essa informação dessas modalidades. Quando eu vou escolher concorrência e quando eu vou escolher convite? Vai depender do valor do objeto a ser adquirido. Assim, mais sinteticamente, é o que determina vocês realizarem a modalidade de licitação. Quaisquer interessados que na fase de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. Então, quaisquer interessados podem participar da modalidade de licitação concorrência. Eu vou adquirir bens ou serviços utilizando concorrência. Eu tenho uma fase de habilitação preliminar, na qual quaisquer interessados comprovam possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para que não tenha descontinuidade na licitação, que é uma modalidade que requer muito documento. Isso também influencia. Vocês vão ver que a documentação exigida para o convite é bem menor para a documentação exigida para concorrência. Ela é denominada a modalidade da universalidade de acesso, pois pode ser adquirida qualquer que seja o valor do objeto. Quando nós vemos aqui limite, é que a gente está antecipando aqui a informação, mas depois eu até repito isso, vocês vão ver que um objeto de 2 milhões eu não posso comprar por convite.
Posso comprar por concorrência. Agora, um objeto de 10 mil, eu posso comprar por convite, mas também posso comprar por concorrência, que é até. Quaisquer interessados podem participar da concorrência. Por isso que ela é denominada, essa modalidade, como a modalidade de licitação que propicia universalidade de acesso. Qualquer interessado e qualquer que seja o valor. Qualquer. Tomada de preço. Só a palavra-chave que o concurso exige esse domínio. Em 2011, as questões de 2010 que caíam, normalmente era de modalidade de licitação. Modalidade de licitação. Interessados devidamente cadastrados. Começou a aparecer coisa diferente aqui, ó. Interessados devidamente cadastrado. Ou que atendo a todas as condições exigidas para cadastramento, quantos dias? Até o 3º dia anterior à data de recebimento da proposta. Também uma modalidade que exige um grau de recurso maior. O caput do artigo diz, ó, o cara já tem que estar cadastrado. Ou que comprove que as documentações exigidas no cadastramento até o 3º dia anterior da data de recebimento da proposta. Então, ele pode participar da licitação mesmo não estando cadastrado, segundo a Lei 866. Na prática, a gente exige o SICAF sempre, né? Mas, segundo a Lei 866, até o 3º dia anterior da proposta, ele pode apresentar as documentação. Estamos lá no artigo 22, eu dei um salto lá, nós estávamos até o artigo 10, aí eu passei para o 22 para explicar as modalidades de licitação. Convite é a modalidade de licitação entre interessado do ramo pertinente. São as palavrinhas que vinculam as modalidades. Cadastrados ou não. Escolhidos e convidados. Convite, por isso que o nome da modalidade é determinada pela a maneira que era procedida. O convite era convidado. Por isso que anteriormente, que não tinha internet, o convite, ele não tinha edital, não precisava ter edital. Ele tinha um documento que respaldava a sua participação, que denominava-se carta convite. A carta convite era enviada para vocês, eu trabalhei em licitação quando na época da carta convite. Aí afixava no mural para outros interessados. Primeiro você escolhia, mas outros poderiam participar. Ó. Cadastrado ou não, escolhidos e convidados no número mínimo de 3, a qual fixará em local próprio cópia do instrumento convocatório. Esse instrumento convocatório do convite denominava-se carta convite. E era uma cartinha mesmo que era enviada para os fornecedores para participar da licitação. Que estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse em participar com antecedência de 24 horas. Então, convite, que atualmente está em desuso, mas existe para fins de concurso, era essa modalidade que eu enviava. O camarada vende mouse, eu enviava para as firmas de informática. Modalidade de licitação, interessados do ramo pertinente. Ele podia estar cadastrado ou não. No mínimo, a licitação ela só poderia ser processada após ter 3 participantes. Não pode. Se o convite tiver algum e ainda tinha isso, ó. O convite tinham 3 participantes. Opa, eu já posso conduzir a licitação. Mas se só 2 derem proposta, eu tinha que inutilizar o item, tinha que desclassificar o item. Aí eu podia comprar por dispensa. Repetir ou comprar por dispensa. A regra da 866 é repetir. Aí se não aparecer interessado, aí licitação fracassada, aí você faz com dispensa. A qual fixará no instrumento convocatório cópia dessa carta convite, ou o próprio edital, mas aí o convite podia ser substituído pela carta convite, o edital. Qual era o instrumento convocatório? Carta convite.
E os demais interessados poderiam, eu quero participar da licitação, 24 horas antes das aberturas das propostas. Essa aqui era a regra da modalidade convite. Duas modalidades que distinguem um pouquinho dessas três iniciais: convite, concorrência e tomada de preço. Aqui nós estamos falando de compra de bens ou serviço. A próxima modalidade, aqui eu chamando a atenção do aspecto que eu já falei, deve-se proceder, é uma deliberação do Tribunal de Contas, deve-se proceder à repetição do certame sempre que não for atingido o número mínimo de 3 propostas válidas. Esse era o fato de convite. O pregão deu uma matada no convite, né? O pregão deu uma matada no convite. Inclusive, na união, a união só se faz convite se estiver justificável. Para aquisição de bens e bens comuns, bens e serviços comuns, a obrigatoriedade é pregão e eletrônico. E eletrônico. Eu quero fazer um convite. Pode fazer, mas vai ter que justificar. Por que não está usando o pregão eletrônico? Que normalmente convite é um valor baixo, você adquire bens e serviços comuns. Mas, por exemplo, eu tenho uma unidade lá, que eu era auditor, Bibliex. Aí tinha um serviço que não custava muito caro, mas era referente à encadernação. Aparentemente, encadernação, até o curso CEPREM aqui faz, né? Mas só que era encadernação de livros raros. Aí não dava para fazer para o pregão, por quê? Porque a pessoa tinha que ver o material, tinha que tocar no material. Aí a Bibliex sempre fez esse tipo de encadernação de livros raros com convite, com carta convite. Aí mandava carta convite e os interessados iam lá para fazer essa encadernação. Mas aí Cefex, todo ano que ela abria essa licitação, ia em cima dela. Cadê a sua justificativa? Porque não está fazendo pregão. Porque a gente vê, na tela, a gente vê o objeto cru, né? Encadernação de livros. Opa, objeto comum. Aí, mas tinha, no próprio Comprasnet, quando ele lança, ele botava a justificativa dele. Das 3 modalidades, então, compras e serviço, eu utilizo essas modalidades. E o que vai distinguir? Vamos ver o concurso público que explora para a distinção dessas modalidades. Primeiro, uma da QC da Marinha, que atualmente não vai ter mais esse ADM, né? Desde da última prova, agora é para contador, administrador e economista. Caiu umas questõezinhas de economia lá que eu não sabia nem que o cara estava perguntando. Aquelas questões de... Agora a contabilidade veio bem tranquila mesmo. Então é mais um leque para vocês enfatizarem também. O problema antes estava muito melhor, né? Antes, tu estudava contabilidade e acompanhava concurso tranquilo. Mas agora o que acontece? Economia e administração. Aí vocês têm que decidir. Não dá para fazer os dois, não. Tem que decidir qual que tem que fazer. Porque vai ter que estudar administração. A administração que a gente vai ver aqui é 2 aulinhas bem simples. 3 aulinhas. 2 e depois uma com revisão. E lá não. Lá já cai outras coisas. E além de economia. Na Marinha ele caiu isso aqui. Ele quer as modalidades previstas na Lei 866. Lei 866. Registro de preço não é modalidade, é forma de execução da modalidade. Você pode fazer concorrência com registro de preço, pode fazer pregão com registro de preço. Contratação direta não é modalidade. Pregão não está na Lei 866. Resposta, letra D de dado. Visto? Por isso que eu chamei a atenção lá naquele... Por que o cara está chamando a atenção disso? Porque o concurso explora tomada de preço, concorrência e leilão. Nós nem vimos leilão ainda, mas já estava lá em cima. Já naquele primeiro slide já dá para matar uma questãozinha de concurso. Peguei uma da CESP, mas para justificar a universalidade do acesso para a concorrência. A modalidade de licitação tomada de preço caracteriza pela universalidade do acesso? Não.
Quem nunca tinha ouvido falar, agora já sabe que universalidade do acesso é a concorrência. Qualquer valor, qualquer interessado. Universalidade de acesso. Palavras-chave. Esfessex administração. Modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados, ou que atenderem a todas as condições exigidas até o terceiro dia. Duas palavras-chave que denominam qual modalidade? Tomada de preço. É assim que tem que fazer concurso. Para que serve tomada de preço? Tem que saber só essas palavras-chave e os limites. Ninguém vai fazer tomada de preço no concurso, vai tocar uma tomada de preço. Cadastrado ou não do ramo pertinente. Convite. Opa, eliminei 3 opções. Eu passei no concurso assim, eliminava 3 e dei sorte pra cacimba. E sabe o que não tinha? Inglês. Puta merda. Se tivesse inglês eu tava ferrado. Aquele to be, verbo to be, to be, sei lá, não sei nada daquilo. Que raiva eu tenho de estudar de inglês. Sabe quantos cursos eu já fiz de inglês? Mais de 10. E não conseguia passar da primeira fase. Aí eu desisti. Mas aí depois no mestrado me estrepei. Por quê? Primeiro eu tive que pagar aula de um tal de inglês instrumental. E o cara só fazia esse negócio assim para mim, ó. Não, você, olha só, pega um texto. Ele fala accountability, ele fala em cost. É isso que ele está perguntando de contabilidade de custo, não precisa ler tudo não. Aí eu, caraca, é assim? Passei na prova do mestrado. Mas eu fiz o mínimo. Aí o professor Lino Martins falou assim para mim, como é que você vai se virar no inglês, que você foi muito bem em auditoria, nas matérias, mas no inglês você tirou, eram 10 questões, eu tiro o mínimo, 3, acertei 3. Aí eu falei assim mesmo, professor, isso vai ser problema meu. Por favor, não me impeça por causa disso. Ele, tá bom. Foi na entrevista, né? Porra, deixa eu só descontrair um pouquinho. Aí vai do mestrado, professor Toste. Artigo, tudo em inglês. Eu, Jesus Cristo. Sorte que teve o Google Tradutor. Eu copiava aquela porcaria toda. Tinha arquivo PDF que não era... aí eu tinha que digitar aquela porra. Aí eu arrumei uma ferramenta que extraía. Só que tinha coisa que ele botava lá num texto que eu estava lendo. Aí eu não estava sem tempo, copiei, colei, joguei lá no resumo que tinha que fazer. Aí apareceu a palavra vaca. O tradutor traduziu vaca. Aí eu mandei pro professor Carlos, caraca, que vaca tem a ver com a contabilidade? Eu falei, nem a leiteira. Aí eu sofri, mas agora vocês têm que saber isso para inglês, para passar na prova. Mas vamos lá, isso não é concurso público não. Ó, ele pergunta respectivamente as modalidades. Já matei convite, gente. Eliminei 3. E devidamente cadastrado? Só palavra-chave, ó. Ele não fala mais porcaria nenhuma, tá vendo? Ele só fala isso. Tomada de... É assim que vocês vão fazer essas questões. Sublinhar, grifar em amarelo, que parece que o cara falou lá que chama mais atenção. Não usa cor de abóbora nem rosa não, hein? É amarelo. Quem usa amarelo passa. Passa. Concorrência quaisquer interessados. Chamei a atenção aqui dos aspectos. Então chamamos a atenção com 3 questõezinhas aí. Acreditem, é a minha função, é orientá-los nesse estudo. O resto é com vocês. Vamos lá.